Salve, salve, tripulantes! Você está ouvindo o Nerd Trip Podcast. Eu sou a Safira e hoje nós vamos falar sobre um assunto que está interligado com o nosso último podcast, que foi o especial de Dia da Mulher. Se você ainda não escutou, nós estaremos colocando o link na sua tela agora. Hoje o assunto é a construção da identidade e a objetificação feminina a partir de personagens fictícios, incluindo história em quadrinhos, animes, videogames, assim como a gente falou no podcast passado. Então, nós estamos aqui hoje com o nosso querido ancião milenar, Jorge Obelix. Pode dar um oi pra galera, Jorge? E aí, pessoal, não tem nada de ancião, 18 aninhos, tô na flor da idade ainda. Esse negócio de que eu tenho 700 anos é tudo mentira. Hoje nós temos aqui o nosso convidado Lucas. Lucas, poderia se apresentar pra gente? Oi, gente, muito prazer. Prazer estar aqui. Então, meu nome é Lucas, algumas pessoas me chamam de Ruka, muitos amigos me chamam de Lushka. Eu tenho 23 anos, eu faço farmácia pela Unifesp, estou no meu quinto ano de graduação. Atualmente eu sou estagiário e, mais importante que tudo isso, eu sou amigo de longa data da Bia, a pessoa mais fofa do planeta, do universo e tudo mais. Eu tô aqui porque eu consumo quadrinhos e principalmente videogames, animes, mangás há bastante tempo, então acho que a Bia me trouxe mais por causa disso, pra ter alguém que consome isso já há algum tempo. E acho que é isso, não sei. Tudo bem. Então, as outras pessoas maravilhosas que estão aqui nessa mesa hoje, vocês já ouviram no podcast passado, é a Bia e a Mari. Podem dar oi pro pessoal? Oi, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite para vocês. Oi, malta. Bom, gente, hoje nós estamos aqui mais uma vez reunidas e eu gostaria de relembrar um pouco do nosso podcast passado, que teve bastante visualização, a galera comentou bastante. Então a gente falou um pouco sobre a questão da sexualização da mulher e a dificuldade que várias pessoas têm, né, esses consumidores de ficção, de separar esse mundo fictício da própria realidade, da própria vivência. Agora a gente vai falar mais sobre como que vocês acham, né? Como vocês se sentem diante dessas imagens que a gente comentou no podcast passado, né? Agora trazendo opiniões masculinas, não somente femininas. Essas imagens do corpo feminino, quando ele é representado dessas formas, assim, praticamente impossíveis de serem atingidas na vida real, né? E também sendo retratada, né, em várias poses que desafiam a física para serem fetichizadas, para agradar os olhos dos homens, né, da maioria dos homens. Poderia começar, por favor, Lucas? Opa, começa assim. Na minha visão, principalmente essa questão da fetichização, essas poses impossíveis, é um negócio que chega a ser uma vergonha alheia, assim. Porque, tipo, você saber que aquele é um produto voltado pra você, como homem, é um negócio que dá muita vergonha. E, tipo, você fica, sabe, aquele sentimento de, não, cara, por favor, para. Pelo menos é assim que eu me sinto. Entendo, né? Entendo. E Jorge, você também se sente dessa forma? Sim, com certeza, né? Porque é um pouco assim, né? Eu leio quadrinhos desde que eu me conheço por gente, né? E agora, brincadeiras à parte, eu já estou com quase 50 anos, né? Então eu acompanhei aí os quadrinhos, né? Quando eu era criança, que eu comecei a assistir, a ler quadrinhos, né? Ou seja, na década de 70, estavam chegando no Brasil os quadrinhos da década de 60, né? Porque havia um delay de quase 10 anos, né? Antes de existir internet. É, então, claro que eu passei por aquelas fases, né? Primeiro aquela fase que você não percebe nada, que você é criança.
Depois daquela fase que você curte porque você é adolescente, né, cara? Você gosta de ver as mulheres naquela forma, mas depois que você se torna adulto, né, você começa a perceber o quão absurdo aquilo é, né? É a tal da história do Bárbaro e da Bárbara, né? O Bárbaro tem aquela puta armadura, né, que cobre o corpo todo, né? Para capacete, tudo para não para poder ir para a batalha e não se ferir. E a Bárbara não, a Bárbara é um biquininho de metal, né? Que a armadura de combate da Bárbara é um biquíni de metal, né? É ridículo, né? É É. ridículo, real. É bizarro. É uma coisa que não faz o menor sentido, você ir pra uma batalha desprotegido, né? Mas a gente sabe que mexe com a cabeça de muita garotada aí, né? Com a libido, é justamente isso. É você poder mostrar o corpo dela, né? E a molecada, com o perdão da palavra, os punheteiros poder se matar. Bom, vocês já se depararam com homens alegando que eles também são sexualizados? Por exemplo, nas Ah, histórias já. em quadrinhos. Principalmente internet da vida, com certeza. Mas é uma situação completamente diferente, totalmente distinta. Tipo, a sexualização do homem é mais tipo a sexualização do homem pro homem se sentir, tipo, caralho, sou foda. Porque quando a gente vê o homem no história em quadrinhos, no mangá, em qualquer mídia, ele é representado, tipo, como foda, como fortão, como o cara que resolve as coisas, não necessariamente como eu posso dizer, só objeto sexual. É como nosso amigo lá do Nerd Trip sempre diz, né, o Don Giovanni, né? Antigamente, né, super-herói ele tinha que ser sempre igual, né? Se você pegar os heróis mais antigos, eles são sempre iguais. Branco, do queixo quadrado e do peitoral definido, né? Uhum. Todos eles. Todos eles, né? É, a gente vê que existe um certo padrão aí também, né? Mas eu queria saber, assim, meninas também, por favor, também respondam, né? O que vocês acham que a mensagem que é passada, né? Pelos personagens femininos, todas as mulheres lá representadas, as super-heroínas, em videogame, em anime, tudo. É a mesma mensagem que o corpo masculino passa pro leitor, pro jogador? Levando em consideração aqui os aspectos de uma linguagem não verbal, uma linguagem que, na verdade, ela é imagética, né? Uma posição, um sorriso, uma expressão. A roupa também é uma linguagem não verbal, né? O que vocês acham disso? Eu acho que tem bem o sentido que. Ai, meu Deus, esqueci. Que o Jorge falou. Que a questão do Bárbaro e da Bárbara é aplicada para várias questões. Então, tipo, quando a gente traz para um meio contemporâneo, as ações do homem vão ser umas ações que permitem liberdade. Então, ele é o cara que pode ficar com todo mundo, ele é o cara que pode estar sempre, tipo, saindo, bebendo, fazendo tudo o que a gente, tipo, considera como sociedade ocidental confortável, enquanto a mulher não pode. Tudo que ela faz nesse mesmo sentido é visto como, tipo, se ela faz, é visto como errado, então ela tem que ter uma série de outras posições. E em questão, tipo, imagética, a gente vê os padrões, né, impostos. Então, tipo, o modo do corpo, a pose, né, tipo, a mulher que tá sempre de salto, de saia, de vestido. Então, são colocações para que a gente, tipo, tenha aquela visão de que a gente, tipo, uau, essa é a mulher que ela é boa, entre aspas, né? Tipo, ela é o objeto que todo mundo quer ser ou que quer ter e que não. Que, assim, tipo, descola muito do que a sociedade é, né? Tipo, descola muito do que é uma pessoa real. Então, tipo, pra mulher eu acho que é colocado muito mais degraus ou muito mais estereótipos do que muitas vezes é colocado pro homem. Uhum. E Sobre é isso, isso. sobre isso eu quero até fazer uma colocação, porque me veio na cabeça agora, voltando ao Bárbaro, né? Você tem o Conan nos quadrinhos, né? Você tem Conan, o Bárbaro, né? Que foi criado
antes de ser quadrinho, ele foi criado como livro, né? Que é na década de 30 tal, né? E depois, mais para frente, criaram a versão feminina do Conan, que é a Red Sonja, né? Mas aí olha só o absurdo. O Conan, você pega a origem do Conan, o que acontece? Ele era uma criança, a vila dele foi saqueada por uma tribo de bárbaros, os pais, todos os adultos da tribo foram mortos e as crianças foram levadas para ser escravas. Aí ele cresceu e conforme ele foi crescendo, né, ele foi ficando robusto, né? Os donos dele perceberam que ele tinha um porte físico para lutar nas arenas, aí colocaram ele para lutar nas arenas, ele se deu muito bem nas arenas, né? Se tornou um grande gladiador. E qual era o presente dele quando ele vencia as lutas? Mulheres, né? Banquetes e mulheres, cada vez ele sempre ganhava mulheres quando ele vencia a guerra, né? A Sonja tem uma origem muito parecida, só que olha só, a Sonja ela vivia com a família dela, ela também era uma criança, ela vivia com a família dela numa casa, tal, né? Tinha o pai, a mãe, os irmãos dela, tal. Chegou uma tribo de bárbaros também, matou o pai, a mãe, os irmãos, estuprou ela, né? Ela era adolescente, ela tinha 12 ou 13 anos, aí ela foi estuprada pelos bárbaros e os bárbaros amarraram ela numa árvore para ela ser devorada pelos lobos. Aí veio uma entidade, uma deusa, alguma coisa assim, e libertou ela e falou: olha, você é a melhor guerreira do mundo, você é a melhor espadachim, e você nunca mais vai poder ter relações sexuais com ninguém, a não ser com o homem que te vencer. Né? Ou seja, ela foi privada de poder ter relações sexuais com qualquer homem, a não ser que esse homem vença ela numa batalha. Aí ela tem que se submeter. Né? Olha o absurdo, né? Em comparação entre os dois personagens que deveriam ser similares. Realmente é assustador, né? Porque até quando a mulher supera, ela tem que ser submissa, né? Mari, Exatamente. gostaria de falar alguma coisa? Eu por acaso achei interessante, eu não sabia bem a história por trás do Conan o Bárbaro, mas a ver o contraste eu fiquei assim um bocado. What? Porque de facto é um choque bastante grande. Tipo, ele, enquanto homem, recebe recompensas, mulheres e coisas tais, mas se perder, digamos assim, não tem grande consequência a nível pessoal, enquanto que ela é um mundo completamente à parte. E eu nem quero nem imaginar a ideia que isto dá a quem na altura era bastante jovem e lia estes quadrinhos, porque dá uma ideia muito errada. Uhum. Sim, sim. E ela aceita isso assim como se fosse uma coisa normal, né? Tanto que sempre que tem as histórias que os dois se encontram, né? O Conan ele tá sempre se insinuando para ela, né? Chegando perto dela, querendo pegar nos seios dela, e ela sempre fala: se você encostar, eu corto tua mão fora e depois teu pescoço, né? Quer dizer, ela aceita essa situação como se fosse a coisa mais normal do mundo. O que ainda Uhum. torna as coisas piores, porque na verdade não pode e não deve ser assim. Né? Ela aceita que ela tem que se manter celibatária até ser vencida numa batalha, né? Como se, né? Isso fosse, sabe? É aquela valorização, apesar que ela não é virgem porque ela foi estuprada, mas é aquela valorização da mulher que não transa, vamos dizer assim. Uhum. Que ela tem que se guardar, né? Para um Exatamente. homem no futuro. Gente, eu queria aqui comentar sobre a questão do Wolverine, né? Que eu até coloquei assim de capa do nosso grupo. Porque, na verdade, o assunto desse podcast surgiu quando eu me deparei com uma postagem, né? Falando exatamente sobre essa questão da representação masculina e representação feminina, em que os homens alegavam que também eram sexualizados,
também eram fetichizados nas histórias em quadrinhos. Mas logo depois, assim, as pessoas construíram um argumento, construíram um raciocínio na mesma postagem, que demonstrava, assim, que, na verdade, o homem muito musculoso, na verdade, é uma forma com que o homem quer se ver, com que ele quer se identificar. Então, o homem, na história em quadrinhos, sendo feito, né, criado para o público-alvo masculino, ele tem esse poder, ele é empoderado, ele tem um aspecto diferente do que a mulher feita para o público-alvo masculino. Então, eu queria que vocês comentassem sobre esse choque, né, sobre essa diferença da representação masculina e da feminina, porque, assim, não existe sexualização masculina nessas histórias em quadrinhos clássicas, né, que a gente conhece de super-heróis, e, e sim uma imagem de poder. Eu concordo totalmente, eu já vi essa postagem que você está comentando no Facebook também, e é um paralelo realmente muito, que fica muito evidente na nossa cara, assim, que nas histórias em quadrinhos, na mídia em geral, jogos, etc., o homem tá fetichizando, desculpa, o próprio homem. É tipo, ele tá querendo se ver naquela posição de poder, naquela posição de musculoso, e aquilo agrada principalmente homens. Não necessariamente a mulher acha aquilo bonito, acha homens musculosos bonitos. Talvez até a noção, isso eu queria perguntar até para vocês meninas, se o quanto vocês realmente acham homens musculosos, muito musculosos, bonito, e o quanto vocês acham que isso, na verdade, não é só uma imposição da sociedade. Tipo, vocês consomem tanto isso, tanto em filmes, tanto em coisa, que aos poucos vocês foram, tipo, começando a achar que aquilo... Enfim, eu queria perguntar, porque é muito real isso. E, tipo, totalmente fetichizado nessa questão, homem. Não é... Não sei se eu me fiz entender aqui. Sim, deu para entender. Na verdade, a sociedade acaba impondo padrões, né, de beleza não só para as mulheres, sendo, claro, para as mulheres mais acirradas, eu diria assim, como se houvesse uma grande rivalização entre as mulheres, né, e que as mulheres precisassem estar sempre, 100% do tempo, cheirosas e bonitas e maquiadas e malhadas e cuidando do seu corpo e, enfim, Uhum. muito arrumadas, né, depiladas e tudo. Uhum. E o homem, como você disse, né, musculoso, de repente com um carro caro, um relógio caro, barba feita, sei lá, alguma coisa, né, que Status, remeta né? O esse status ali. status, poder, exatamente. Então, eu concordo com você, eu acho que isso foi algo que foi naturalizado, né, pela sociedade Sim, como um padrão. Assim, pessoalmente, eu não gosto. Inclusive, nessa postagem, eu quero colocar na tela também. faz A o capa, comparativo, né, do Hugh Jackman. É muito exatamente, legal. a capa da revista em que ele tá numa revista masculina, voltada para o público masculino, como o Wolverine, né? Assim, com Fodão, bombado, feições, bufando. feições, sei lá, marcianas, feições bélicas, assim, de raiva, bem musculoso, com pelos, contrastando completamente com a capa da revista feminina, em que ele tá parecendo o pai de família que vai te levar pra jantar, sabe? Fofinho Todo com a de, como é que barbinha chama? feita, cabelinho, Suéter. suéter. O Wolverine ele é estranho, né? Porque o Wolverine ele tem aquele negócio. Quando ele foi criado, né? Ele foi criado pelo Chris Claremont, né? Na segunda fase dos X-Men, né? E ele foi criado, ele era um cara baixinho, de 1,55, feio e peludo. Esse é o Wolverine original, né? Ele era para ser tipo um monstrinho mesmo, né?
Um hobbit. E ele era um hobbit, praticamente ele era um hobbit, e pior, selvagem, ele não conseguia se controlar, ele era sanguinário e tal, né? Mas com o tempo eles foram, né, aparando as arestas, né? Começou aquele negócio, não, o herói não pode matar tanto assim, e Aos tal, e poucos foi até que virando um chegou. galã, né? Não, até que chegou na hora de fazer o filme dos X-Men no ano 2000, né? Chamaram o Hugh Jackman, né? Um galã, né? De 1,70 e todo Uhum. bonito, né? E mudou totalmente o personagem. E vocês, meninas, qual é o seu ideal de homem? Ou, enfim, vocês se identificam, se enxergam seguindo esse padrão aí dos super-heróis musculosos de forma absurda? Os padrões que meio que são representados nos quadrinhos, super-herói super musculado e isso tudo, para mim é um padrão que meio que é quase inalcançável, bastante irrealista. Portanto, é algo Uhum. que não me chama muito. Prefiro um homem ou um rapaz menos musculado e que tenha tipo qualidades noutras áreas, por exemplo, personalidade ou sei lá, qualquer coisa assim desse género. Dou-lhe muito mais importância e muito mais valor, mas isso também sou eu, né? Uhum. E Bia? Eu, assim, não, quando eu era mais nova, assim, eu achava, né, o Lucas talvez me entregue, que eu gostava muito, assim, de super-heróis que eram um pouco mais marombas e, assim, com o corpo mais definido. Mas aí eu comecei a ver que, tipo, eu gostava mais do lado do personagem, assim, da construção daquele super-herói, do que realmente aquele estereótipo de beleza, assim. E eu acho, né, tipo, retomando um pouco o que você e o Lucas falaram bem no comecinho, sua filha, eu acho que, tipo, essa construção que a gente tem das personagens. Ai, desculpa. Essa construção que a gente tem do homem dentro do quadrinho, ela é totalmente voltada, não só do quadrinho, né? Mas desses super-heróis, é totalmente voltada pro público masculino, sabe? Tipo, tanto o homem quanto a mulher, eles vão ser construídos para que os homens que estão consumindo aquilo acham legal. Para o que eles acham bonito, para o que eles acham interessante, os status que eles queiram ter. Então, quando eu até tava, tipo, vendo um pouquinho antes de entrar no podcast, uma amiga minha que colocou a mesma postagem, né, comentando sobre aquilo, tipo, não, isso não colocar o Hugh Jackman, tipo, como vocês falaram, né, tipo, o pai de família que vai te levar pra jantar, assim, não é uma construção que, tipo, vai agradar todas as mulheres, é, tipo, o que o homem acha que aquela mulher quer. Então, ela não quer ver o cara, tipo, barbudão lá, Wolverine, e indo sair com ela. Ele quer ver aquela figura de suéter ali. E não necessariamente, tipo, a pessoa pode querer não ver aquilo, mas é o que, tipo, uma parcela dos homens, que é quem tá consumindo mais diretamente aquele conteúdo, fala, não, ela não vai querer isso porque isso é o que eu quero. Então, tipo, ela não pode querer a mesma coisa que eu quero, ela tem que querer uma coisa que é diferente. E por conta disso, cria-se, tipo, essa dualidade, né? Que não acontece com a imagem, tipo, tanto com a imagem da mulher, sabe? Tipo, a imagem da mulher vai ser consumida do mesmo jeito, né, pelo homem. Uhum. E é Porque, interessante. tipo, ele já tá fazendo o que ele quer ver. Desculpa. E é interessante você ver a evolução disso desde que começaram os quadrinhos, né? Porque os quadrinhos eles começaram, né, na década de 40, mais ou menos, mas vamos falar da Marvel. A Marvel começou na década de 60. E os primeiros grande equipe de super-heróis da Marvel foi o Quarteto Fantástico, né? Aí você pega as histórias do Quarteto Fantástico da década de 60, né? No caso, o Senhor Fantástico ele já era casado com a Mulher Invisível, né? Então, às vezes, você tem histórias assim: um monstro está atacando a cidade, Galactus está tentando devorar o planeta, não sei o quê. Vamos lá enfrentar o vilão, né? Aí a Mulher Invisível fala: sim, vamos. Não, não, você fica. Nós vamos. É muito perigoso para você. O Senhor Fantástico fala: é muito perigoso para você, né? Deixa que nós vamos. E ainda vira
ainda vira o Tocha Humana, mesmo porque quando a gente voltar, a gente precisa ter um jantar pronto, né? Sendo que a sua história é muitas vezes mais forte que todo mundo ali, mas enfim. E não, e outra, né? Você tem que ser. Você tem poderes, você faz parte da equipe, então você tem que ficar em casa fazendo faxina e nosso jantar, né? É sacanagem. Extremamente Né? machista. Faz sentido pra época também, né? Pelo contexto. Sim. E não, e a mesma coisa é o Homem-Aranha, né? O Homem-Aranha, quando ele foi lançado, ele tinha duas garotas disputando né, o amor dele, né? Você tinha a Gwen Stacy, ou seja, a Gwen Stacy, a menina estudiosa, filha do capitão de polícia, né? Toda certinha, e você tinha a Mary Jane, né? Baladeira, que vivia na night, que queria ser atriz, né? Não se dizia isso explicitamente, mas a gente sabe que ela era maconheira, né? E tal, e tal. E, cara, quem que vai ser a namorada dele? Quem que vai ganhar? Quem que vai ganhar o amor do Homem-Aranha? É claro que é a Gwen Stacy, que é a certinha, que vai cuidar da casa, que tal. Aí depois, Uhum. mais pra frente, eles matam a Gwen Stacy, né? E aí, quando a Mary Jane vai se tornar o amor do Homem-Aranha, quando a Mary Jane vai casar com ele, ela muda da água para o vinho. Aí ela era modelo, ela deixa de ser modelo para ficar em casa, né, cuidando da casa, cuidando dos ferimentos do Homem-Aranha quando ele chega machucado, preparando o jantarzinho dele, né? Ela vira a Tia May. Uhum. É bem isso. Meu, indo por outro ponto que me veio na cabeça quando a Bia tava comentando dessa questão de meio que tudo na mídia hoje em dia meio é voltado pro que o homem quer como um padrão de beleza, e que é realmente isso. É bizarro como quando isso não acontece em qualquer âmbito, tipo, vem homem reclamar na internet. Por exemplo, Sim. eu achei isso muito nítido no caso, não sei se vocês viram, do The Last of Us 2. Ah, Nesse jogo em específico, tem duas personagens femininas como protagonista, que é a Ellie e a outra moça que eu não sei o nome, mas essa outra moça ela é tipo, muito mais forte e tal. E por conta dela ser muito mais forte e não ser hipersexualizada e etc., mano, veio muita gente reclamar. E eu fiquei uhum. tipo, what the fuck? Quer dizer, isso já é esperado, né? O público já fica antecipando a tara na mulher. Aham. E, tipo, mano, não é questão de, tipo, não, tipo, tem aonde você consumir isso, seu punheteirozinho, tá ligado? Tipo, você não precisa nem tudo, tá ligado? Pois Tudo. é. As pessoas podiam aprender a separar mais as coisas, assim. Eu, É, pessoalmente falando, eu prefiro ver uma série ou um filme que não seja cena de sexo o tempo todo. Eu gosto de saber a história. Se eu quisesse ver sexo, eu ia procurar em outro lugar. Mas ali, poxa, Exato. eu tô querendo uma história, tô querendo um enredo legal, desenvolvimento de personagem, tô Tipo, é querendo muito, ver mais é, lutas, sabe? Uns efeitos especiais legais. é muito diferente quando o sensual, o sexo, tá ali pra contribuir pra história do que quando ele tá ali, tipo, explícito pra, sabe, nada, whatever. Exatamente, é muito gratuito mesmo. Vamos prosseguir um pouco mais com a nossa pauta, gente. vamos. Então, assim, a gente sabe, né, que o marketing tem um papel dele de construir um desejo no consumidor a partir de uma demanda, né? E então, assim, considerando essas histórias em quadrinhos que a gente está falando, esses videogames, os filmes também, né? Eles têm formas de vender esses ideais de homens e mulheres, né? E, consequentemente, eles também, de repente, podem gerar alguma frustração, né, nos consumidores. O que que vocês acham? Né? Porque quando a gente se depara com a realidade, acaba que não é exatamente como está retratado na arte, né? Exatamente. Sem dúvida nenhuma. Tem coisas que são irreais ali, né? A tal da capa da Mulher-Aranha, né? Que até hoje é discutida, né? Aquele corpo não existe. Eu Vocês. acho que para mais do. Ai, desculpa. Fala, fala.
Eu acho que para mais o corpo que não existe, muitas vezes a gente tem vidas que não existem, né? Tipo, a galera sempre fala assim, aquela vida de Instagram que ninguém tem, mas a gente consome muito além do Instagram coisas que não existem no mundo, né? Tipo, aquela pessoa que sofre toda hora, que tá ali passando por 1000 provações e tal, para no final ter alguma felicidade, ou aquela pessoa que é feliz sempre, sabe? Tipo, a gente é induzido pelos jogos, pelos quadrinhos, etc., a ter uma ilusão de vidas que a gente não vai ter, né? É porque, assim, acho que talvez assim, a pessoa fala, mas é um super-herói e tal. Só que, tipo, ele é super-herói, não é 100% da vida dele, né? E 90% dos problemas que acontecem é por conta de alguma coisa da vida pessoal dela. E aí, eu acho que a gente é muito induzido, assim, sabe? É tipo, a alcançar, a ter uma felicidade ou a um status, assim, que não é real, assim. Então, para além da imagem do corpo, eu acho que a gente é muito levado a consumir coisas que a gente acha que a gente vai ser feliz tendo ou sendo, e que, na verdade, se a gente para pra pensar, não é assim, tipo, será que é mesmo eu preciso disso, né? Eu acho que tem muito isso também. A diferença do eu quero pro eu preciso, né? Exatamente. E do que eu quero e o que eu consigo fazer, né? O que tá dentro da minha realidade. Tipo, ninguém vai, sei lá, tipo, ser o Tony Stark, né? Playboy, milionário e tal. Por mais que todo mundo tenha aquela ideia assim, nossa, quero ir bem na vida, você não vai ser, né? Tipo, muitas vezes impõe isso, né? Tipo, você vai olhar heróis muito, muito famosos, né? O Tony Stark, o Batman, que são muito ricos. Até o Superman, assim, tipo, ele não vive mal. Nenhum herói, tirando o Homem-Aranha, assim, é pobre, pobre mesmo. Homem-Aranha, tadinho, né? Mas enfim, coloca assim um standard. Então, né? Você tem que ser bem sucedido, você tem que estar bem, ser influente e tal. E a gente sabe que na vida real não é tão fácil assim, né? Tipo, a gente tem que ir trabalhando muito todo dia e tal para conseguir alguma coisa. Uhum. Isso, isso combina muito com o que eu ia falar agora, né? Porque, assim, a gente vive numa cultura, num mundo, né? Em que o prazer e a felicidade são super estimados, né? São praticamente você não pode nunca estar triste, você tá triste, alguém te repreende e fala, não, não fica assim, vai ficar tudo bem, que não sei o quê. E, gente, o sofrimento faz parte da vida, né? A No frustração. fundo, no fundo tá todo mundo tomando antidepressivo, né? Exatamente. Então, vocês já tiveram, assim, algum tipo de frustração, né? Nesse conflito de, queria ser rica que nem o Tony Stark, ou alguma coisa parecida, ou queria ser tão bonita quanto a Mary Jane, ou enfim. Com Algum... certeza. Ah, com certeza, principalmente no final da adolescência, né? No começo da juventude, a gente sofre muito com esse tipo de coisa, né? Aí, conforme a gente amadurece, a gente percebe isso e sofre menos com isso, né? Mas Uhum, no começo, né? Por exemplo, quando você entra na adolescência, né? Você quer ser o bonito, você quer ser o fortão, você não quer usar óculos, você quer ter o cabelo comprido, liso, porque você tem aquele modelo que você, se você não tiver, você não vai pegar as menininhas, por exemplo, falando no caso do homem, né? E a Uhum. mulher era a mesma coisa, né? Se ela está pesando 30 quilos e está se achando gorda, né? Mas porque está querendo, né? É aquilo, é os hormônios da adolescência, né? E aí a mídia te vende um ideal de beleza impossível. É claro que você acaba entrando em depressão, né? uhum, E eu acho que, tipo, muito essa questão da mídia, do marketing e da questão lucrativa de você buscar esse ideal de beleza tão grande, tá que, por exemplo, quando você
Tá, você assume que, beleza, eu quero ser bonito. Por que eu quero ser bonito? Eu quero ser bonito porque me vendem uma promessa de que ao eu ser bonito eu vou ser aceito, ao ser bonito eu vou ter alguém que eu vou me relacionar, ao ser bonito. E aqui eu tô falando ao ser bonito, entendam, atingir aquele padrão específico. Uhum. Uhum. Te vendem E, essa. Oi? e tem o seguinte também, né? Nessa faixa de idade, né? A adolescência começa a juventude, tem algo que ainda prejudica mais, que é o bullying, né? Se você não tá, Uhum, se você não tá naquele padrão, você é zoado. Se você é gordinho, você é zoado. Se uhum, você usa óculos, você é zoado. Se você tem o cabelo enrolado, você é zoado. Se você, né, tem o dente torto, você é zoado, né? Você é excluído. Então, isso aí só piora, né? É, e você, Mari, você que é artista, né, que você desenvolve os seus próprios personagens, né, nessas ilustrações que são bem legais. Você, por acaso você já se pegou pensando assim, ah, e se eu fosse que nem esse personagem tal, que é assim, que tem uma vida mais legal ou não? Como você já teve algum sentimento parecido com esse? Ah, situação complicada. Ah, ora bem. ah, epá, eu tento tomar tudo aquilo que vejo com um grãozinho de sal. Porque não podemos, nós temos que saber separar as coisas. A Mary Jane, por exemplo, ela vive num mundo de fantasia, literalmente. Uhum. Porque não existem super-heróis e aranhas não nos dão alterações genéticas. Uhum. Portanto, convém sempre tomar as coisas com um grãozinho de sal e não nos podemos comparar nunca, de forma alguma, a personagens fictícios. Porque depois aí advêm as depressões e a forma como nós olhamos para nós mesmos e só vemos defeitos. Hum, Portanto, eu tento fazer, quando eu desenho, eu tento fazer as coisas o mais equilibrado possível, não passando ideais que possam ser irrealistas e eu sigo o meu coração, no fundo. Eu desenho aquilo que gosto e não tento passar ou chegar a, digamos assim, um ideal que seja inalcançável, porque até para mim é irrealista e não vou desenhar aquilo que não se reflete em mim. É basicamente isso. Uhum. Então, a sua proposta quando você desenha é fazer algo mais natural, né? Fazer algo. Exatamente. Uhum. E você gostaria que as pessoas se identificassem com seus personagens? Quer dizer, eu gostava, sobretudo a nível de personalidade, porque é uma área em que eu gosto bastante de investir quando crio um personagem. Porque, no fundo, nós quando olhamos para um personagem de uma série ou de uma banda desenhada, nós olhamos para eles e pensamos: "Ah, ele é igual a mim", mas não por causa do aspecto, é por causa da maneira de ser. Uhum. Portanto, é algo em que nós nos identificamos muito. E é isso que cria a empatia com o leitor. Uhum. Concordo. Bom, seguindo então aqui, eu tenho uma pergunta especificamente para o Lucas, mas qualquer pessoa pode comentar depois, certo? Bom, Lucas, o que que você pode entender como belo, né? Como se entende como belo. Eita, peraí, editor, por favor. O que se entende como belo, né? Pode variar de contexto, de cultura, ao longo do tempo, né? E considerando essas ilustrações feitas, né, para um público-alvo específico, o que você pensa, né, a respeito desse objetivo de agradar aos olhos, os gostos, baseado num determinado padrão de beleza? Ok. Quando a gente pensa, pelo menos quando eu penso no conceito de beleza, o que é belo, eu vou tentar dar uma aprofundada nessa pergunta, tá bom? Quando eu penso assim no conceito de beleza, eu gosto muito do que fala um sociólogo em específico, que é o Hegel, George Hegel, George W. Hegel, se eu não me engano. George alguma coisa Hegel, enfim.
Uhum. que ele fala um conceito de beleza que é intrínseco da sociedade, que ele fala que esse conceito de beleza ele varia de acordo com a sociedade e o tempo histórico, e mais que isso, só que dessa parte eu não tenho certeza se é da autoria do Hegel ou se é algum autor que veio depois dele, mas com certeza tipo, tem um fundamento na teoria do Hegel, que é que não somente a beleza ela transita de acordo com a sociedade e o tempo histórico, mas que o belo, o conceito de belo, ele é muito intrínseco da sociedade, visando reproduzir o que se espera das classes mais abastadas, assim, de quem é rico, de quem tem um poder aquisitivo maior, de quem tem poder e influência dentro daquela sociedade. Por Uhum. exemplo disso, tipo, na Idade Média, quando a gente viu o padrão de beleza nos quadros da Idade Média, a gente não via, por exemplo, a magreza que a gente vê hoje em dia. Era justamente o oposto, tipo, as pessoas mais gordinhas, com um volume a mais, que mostravam que tinham um poder econômico a mais, podiam comer sempre, podiam comer bem, eram representadas como sendo belas, realmente. E por que eu estou falando tudo isso? Partindo desse ponto de vista, que o belo busca reproduzir o que as classes mais abastadas, o que se espera das classes mais abastadas, na verdade, a função da beleza na nossa sociedade, no meu ponto de vista, é que. Como eu posso dizer? É que a função da beleza na nossa sociedade. Desculpa, gente, eu tô um pouquinho nervoso. Tranquila. Seu tempo. Que a função da beleza na nossa sociedade é justamente fazer o capital girar com base nos benefícios que você ganha ao você atingir esse status de belo. Por exemplo, quando você é considerado belo dentro da sociedade, aquela população, aquelas pessoas veem você como sendo pertencente das classes mais abastadas, como sendo uma pessoa rica, como sendo uma pessoa detentora de status. Uhum. Esses benefícios, por sua vez, fazem com que a pessoa busque ser belo por conta desses benefícios, entende? E isso, em última análise, faz o quê? Cria uma necessidade nas classes menos abastadas de se tornarem belos para terem benefícios das classes mais abastadas, entende? E aí cria meio que uma bola de neve, você entende? De tipo, você cria um parâmetro específico de beleza que é alcançado pelas classes mais abastadas, por exemplo. Hoje em dia, as pessoas mais abastadas têm posse para ir para academia, pode pagar por uma alimentação super regrada e saudável, pode pagar por lipoaspiração e procedimentos estéticos mais variados, e assim Uhum. atingir um pico de beleza muito específico e muito padronizado. E esse pico de beleza muito específico, muito padronizado, é invejado por quem está abaixo. E nessa inveja de tipo, se eu for assim, eu vou ter as mesmas coisas que essa outra pessoa tem. Eu vou ser tão feliz quanto, eu vou ter tantas oportunidades de emprego quanto, eu vou ter tanto amigos, enfim, quanto. E isso Uhum. faz com que a pessoa busque ter esses mesmos procedimentos estéticos, essa mesma alimentação regrada. E tudo isso faz, em última análise, o capital girar. Então, para mim, a beleza hoje em dia, intrínseca na nossa sociedade, virou meio que uma ferramenta do capitalismo, assim, sabe? Fui longe, né? Fui bem, fui bem longe, mas é uma ferramenta muito cruel, assim, do capitalismo que visa que as pessoas se padronizem com a promessa de benefícios, com a promessa de, olha, se você for assim, você vai ser mais feliz, você vai ter mais empregos, você vai ter um amor, você vai ter mais amizades, enfim, e tudo isso para você gastar com procedimentos estéticos, buscar esse padrão incansavelmente, e, enfim, não sei se eu consegui responder essa pergunta, mas é Claro, isso. faz todo sentido, Lucas. Faz todo sentido, né? A gente vê aí a indústria de cosmético, até mesmo a farmacêutica, né? Assim, Uhum, remédio para emagrecer, remédio para isso, aquilo, cabelo crescer, unha crescer forte, essas coisas assim, vendem uhum. muito, né? Vendem muito, muito, muito. Alguém Fora, gostaria de adicionar alguma coisa? fora os falsos, né? Fora aqueles que
aqueles spam que aparecem quando você abre um site, que é emagreça 10 quilos em 3 dias, né? Cresça cabelo em uma semana, né? E neguinho cai nessas, né? Cai nessas porque é essa ânsia de Encaixar, né? fazer, de entrar nesse padrão, né, cara? Uhum. E aí eu acho que, tipo, qual é essa questão de, tipo, por exemplo, isso, infelizmente, é algo que é promovido pela indústria, de uma forma geral, tanto a midiática, que são HQs, filmes, etc., mas em outros setores também, que acaba movimentando, né? Mas esse objetivo final do lucro, ele acaba martelando muito a autoestima das pessoas que não têm dinheiro para poder, tipo, seguir esse padrão à risca, sabe? Não tem dinheiro para poder, sabe, ficar fazendo lipoaspiração, não tem dinheiro para ficar, sabe, super alimentação regrada, não tem dinheiro para fazer um tratamento de pele super fodão. Se você para pra pensar, né, a gente tá falando aqui com foco na indústria e no lucro. Uhum, Então, se a, a indústria produz todos esses produtos de beleza, né, e lucra ganhando esses consumidores, né, na maioria mulheres que se importam muito mais com a estética, mas homens também, obviamente. E aí, quem não consegue comprar, ou até consegue, mas não acha, não se acha bonito o suficiente ou bonita o suficiente, né? Não atingiu a autoestima bacana ali, ela vai ficar deprimida. E aí ela vai consumir de quem? uhum. Antidepressivo, ansiolítico, vai consumir da própria indústria farmacêutica, né? Uhum. Não tem para onde fugir, né? Não tem pra onde fugir. A gente, infelizmente, vive nesse sistema muito bem controlado. Sim. E quanto mais, por exemplo, quanto mais fora da realidade é o padrão, mais difícil é você chegar nesse padrão e mais você tem que consumir para buscar atingir ele, sabe? Uhum. Minimamente. Então é tudo meio que para você consumir mais e mais e mais e mais e fazer essa roda de capital girar e tal. Como É você. o capitalismo selvagem no seu auge, né? No seu auge, E né? como o Lucas falou de autoestima, né? Isso entra um pouco na questão que a gente queria explorar hoje aqui sobre identidade, né? Que é o nosso assunto, nosso título, né? A criação da identidade pessoal, que pode ficar abalada, então, né? Por conta desse belo que fica exposto, tanto nessa indústria de entretenimento, e aqui eu coloco, né, os filmes, as séries, história em quadrinhos, todos esses personagens fictícios, né? E também por essas indústrias de beleza que só ficam procurando o seu próprio lucro. Então, como é que vocês lidam com isso, né, para não cair nesse ciclo vicioso? Eu acho que é bem difícil, assim, não cair no ciclo vicioso e falar assim, nossa, eu nunca quis parecer com alguém, eu nunca quis chegar num determinado status, assim, que eu vi algum personagem, alguma pessoa famosa ter, porque, tipo, a gente acaba também tendo aquela mistura que a gente sempre fala aqui, né, da ficção com a realidade, então a gente para, às vezes, tipo, olha um ator que fez algum personagem que a gente gosta, ou uma atriz, e fala, nossa, ele tem isso, ou ele é de tal jeito, quero, tipo, ser parecido com isso. Mas eu acho que um dos fatores que, tipo, pra mim foi importante foi ficar mais velha, assim, tipo, a gente tava falando um pouquinho antes de quando as coisas começam, né, quando essas imagens começam a incomodar a gente, né, eu acho que quando você vai tendo umas quebras de realidade vivendo, isso vai mudando um pouco. Então, sei lá, tipo, a gente tem muito aquela imagem americanizada do ensino médio, do começo da faculdade, que a vida é perfeita, você vai namorar, vai ter carro, vai em festa.
E aí, sei lá, tipo, você chega no ensino médio e você vê, não é assim. Aí você chega na faculdade e você vê, tipo, putz, é pior ainda. Aí você vai, eu acho que isso vai quebrando um pouco Uhum. meio que a realidade que a gente tem, assim, sabe? Que não é tudo um mundo maravilhoso, não é tudo, sei lá, como nos filmes, e eu acho que isso vai desprendendo também. E eu acho que quanto mais a gente fala também, mais as pessoas vão vendo que não é possível, assim. Se a gente, tipo, fala, olha, não dá pra, tipo, você continuar com esse desejo tão irreal, né? Eu acho que a gente, quanto mais a gente fala, não diretamente também, né? Mas quando a gente traz o assunto, eu acho que é importante também pra gente quebrar todos esses estigmas que tem na sociedade e que a gente perpetua por tanto tempo. Então, como você falou que quando você vai amadurecendo, você percebe que as coisas não são desse jeito, né? Então, pode-se dizer que há uma grande ingenuidade no início da nossa vida, né? Que faz a gente se identificar com esses personagens e desejar aquilo pra si, pra nós mesmos, né? Desejar a beleza dele, o talento dele ou dela, né? A vida que ele ou ela tem, os super-heróis, enfim, os protagonistas, né? Desejando isso pra gente, a gente não atingindo, logo nós nos frustramos, Sim, é né? que eu acho que a gente tem uma sociedade de consumo que vê crianças e adolescentes como muito passivos de consumo. Então, que eles só recebem e reproduzem, né? A Uhum. gente tem uma sociedade que é muito assim. E que o adulto a gente precisa persuadir mais um pouco, né? Então, tipo, não é tão fácil como você, sei lá, vende um produto X pra criança, a criança vai virar pra mãe, pro pai e vai falar, eu quero. E aí é o pai e a mãe que vão falar sim ou não, enquanto no adulto é ele que tá com o dinheiro ali. E assim, sei lá, tipo, tem adultos que você vai mandar o produto e ele vai falar, take my money. Só que tem gente que vai falar, não, vamos com calma. O que eu realmente preciso, eu realmente quero. Então, eu acho que a idade é, assim, um fator importante, mas tem outras coisas também. É que isso, tipo, me chama um pouco mais a atenção. Quando, pensando na minha experiência e na experiência de quem tá perto de mim, eu acho que é um fator que chama, tipo, muda bastante, assim, na gente. Muda sim, é uma coisa que não tem. É maturidade mesmo, não tem jeito, né, cara? Uma hora você vai perceber que, porra, eu não preciso de tudo isso, né? Para ser feliz, né? Eu até quero. Né? Todo mundo quer ter um estilo, né? Eu tenho meu estilo, né? É, eu gosto, sei lá, eu só ando de preto, eu tenho um monte de tatuagem, piercing e tal. É um estilo, mas isso não quer dizer que isso tem que mandar na minha vida, que eu tenho que gastar todo o meu dinheiro com isso, né? É, Já uma criança, como você falou aí, não tem muito essa percepção, né, cara? Em partes, quando proibiram, por exemplo, assim, proibir a propaganda de brinquedo na TV aberta, né? É, Causou certos problemas, né? Acabou que se cancelaram os programas infantis das manhãs, né? E né, hoje em dia você tem a Ana Maria Braga, você tem a ex-mulher do Bonner, então não tem mais nada infantil de manhã porque ninguém quer patrocinar, né? Era a indústria do brinquedo que patrocinava isso. Mas você vai na TV fechada, nas TVs a cabos, isso continua, cara. E a criança, ela realmente, ela tem ela vê, ela não tem aquela noção de valor, né? Ela vê, ela quer, ela vai pedir pro pai. E se o pai for abastado, ele compra. Uhum. Hum. Entrando na conversa, e, por exemplo, para mim, essa questão de construção da identidade, construção da autoestima, o que me ajudou muito foi entender que, por exemplo, muito dessas coisas, por exemplo, a gente consome muito o produto final, que é o que é exposto pra gente na mídia. É o ator já fodão, é a atriz toda maquiada, enfim. O que me ajudou muito é entender todo o processo que essas pessoas,
enfim, aquela mídia demanda que eu faça para que eu atinja aquilo. E, tipo, é tanta coisa que aí você para e pensa, caraca, então não sou, o problema não sou eu, não é que eu não nasci bonito, não é que eu não coisei, é porque é realmente um padrão específico que demanda que eu, sei lá, male todo dia, que eu tenha uma alimentação super regada, que eu tome bomba, que eu tenha um skincare legal, que eu, enfim, N coisas para eu atingir aquele belo específico que tá me pedindo. E aí, tipo, eu acho que isso ajudou muito, pelo menos no meu caso de autoestima. Saber que, por exemplo, não sou eu que sou feio. É tipo, demanda muita coisa pra você atingir aquele padrão específico. Muito dinheiro envolvido e tal. E você entender também, né? Você entender também que aquela Scarlett Johansson, por exemplo, que você vê na cerimônia do Oscar, ela não é daquele jeito todos os dias, né? Uhum, sim. Né? As pessoas têm que entender isso, né, cara? Que ela também tem olheira, né? Ela também acorda com bafo, sabe? Ela também tem que pentear o cabelo de manhã, né? Ela também tem roupa velha para sair para fazer compra, entendeu? Ou não. Quê? Ou não, né? Scarlett Johansson. Não, com certeza tem, sabe? As pessoas não são. Os artistas de cinema, eles não são o tempo todo igual eles se vestem como o cabelo deles, o rosto deles, a roupa deles não é igual o tempo todo igual eles aparecem na cerimônia do Oscar, é bem isso. Uhum. Eu acho que uma Acho coisa que aproximou muito os fãs assim, da realidade, né, desses atores e atrizes é justamente as redes sociais, né? Sei lá, se a Doja Cat quiser fazer uma live quando ela acorda, ela faz, e aí ela tá lá de roupão, olheira, sem tá com o cabelo feito, sem tá com sobrancelha feita, maquiagem nenhuma, entendeu? Então, isso Uhum. é bem legal, assim, sei lá, eu acho que democratiza um pouco essa noção que você colocou pra gente, Lucas, de perceber que há um grande investimento, dedicação de tempo e energia para as pessoas ficarem daquele jeito, né? E às vezes a gente esquece que os famosos também são pessoas, gente como a gente, Uhum. né? Então, assim, você quer falar mais alguma coisa? Não, eu só ia finalizar que, tipo, meio que seria isso, tipo, essa desmistificação que eu acho que é muito importante pra você construir uma boa autoestima e não ficar tão Uhum. fissurado em achar esse padrão, sabe? Eu achei essa dica muito boa, de verdade. Eu queria amarrar uma coisa aqui, né? Porque a gente está falando sobre se identificar com esse tipo de personagem, né? E assim, a gente sabe que muitos, muitos nerds, muitos geeks e gamers, enfim, a gente tá muito separado em nicho, né? A gente tá muito separado em tribo. Ah, porque os headbangers, galera do heavy metal, que não sei o quê. Ah, a galera que joga Mario. Ah, a galera que joga FPS. A galera que vai pra balada ou deixa de ir. Enfim. No mundo nerd, pelo menos eu percebi isso, né? A gente acaba que fica muito fechadinho no nosso mundo, assim, falando com as pessoas que a gente joga os mesmos jogos, ou que a gente pode conversar sobre os mesmos animes, sobre os doramas, enfim, sobre aquilo ali que você consome. Você acaba criando um certo grupo fechado ali, né? E agora eu queria falar especialmente pra Mari, né? Se você percebe que há esse isolamento, esse fechamento assim dessas tribos, desses nichos de interesse muito específicos, e se você acha que isso poderia gerar essa falta de empatia pelo próximo, né? Ou então um certo narcisismo, um ego crescente assim na tribo nerd que a gente está falando aqui, né? Desse história em quadrinho e tudo mais. Então a gente está no Nerd Trip, né? Voltado para esse público.
que você acha, Mari? Eu acho que cada vez mais, e eu vejo isto mais na comunidade que vê anime e tudo mais, hum, há muita tendência de escolher uma fandom, por exemplo. Eu estou na fandom X, eu estou na fandom Y. E depois parece que se fecham do resto das coisas. O que é um bocado estranho. Porque gostar de uma série não tem que ser uma coisa exclusiva. Não tens que gostar só daquela série, daquele anime, daquele mangá, daquela banda desenhada. E depois parece que, até mesmo dentro da dita fandom, parece que há guerras, digamos assim. Por exemplo, acontece muito quando fazem chip de dois personagens. A malta, não sei porquê, e é uma coisa que me faz bastante confusão. Hum, eu não concordo com isso, therefore vou-te cancelar. E tipo, arranjam estas garrinhas e estes dramas sem completa necessidade. Tipo, estamos todos aqui para gostar do mesmo. Hum, isso é uma das coisas que eu costumo ver. Mas hum, eu realmente não entendo a necessidade disso acontecer. Porque, no fundo, quem decide o futuro desses ditos personagens não somos nós. Aquilo que nós achamos ou que nós pensamos pouco importa. O que interessa é que a gente se divirta. Então, você acha que isso não necessariamente vai prejudicar o relacionamento entre as pessoas? Já que você Eu acha que gosto, não tem a ver com empatia? eu gosto de pensar que não. Mas isto é tentar ser otimista. Entendi. Eu não tenho tanta fé Um na minha idade pensamento assim, bem não. otimista mesmo. Calma aí, gente. Uma pessoa de cada vez. Né, eu falei que eu não tinha tanto fé assim na humanidade que nem a Mari, não. Eu queria ter, mas Eu também eu não acho que as tenho, não. pessoas são muito mais malvadas do que isso no geral. Tipo, eu acho que não todo mundo, mas eu acho que nem ela falou, essa cultura do cancelamento tornou coisas que eram simples, coisas que, tipo, não precisava ter briga, que não precisava, sabe, tipo, você entra, sei lá, tipo, eu não gosto muito de mexer no Twitter, né, mas quando você entra no Twitter tem sempre alguém brigando por alguma coisa, você, tipo, gente, mas, tipo, pra quê? Gente cancelando gente, Calma. gente, tipo, é uma cultura, assim, de ódio que, tipo, propaga e que vai crescendo cada vez mais dentro do nicho, e aí quando você vê, você, tipo, não tem pares, né? Tipo, você não tem quem concorde com você, você não tem com quem conversar, né? Tipo, tudo vira uma discussão. E não discussões saudáveis, porque uma coisa é você tá com pessoas, não ter a mesma opinião, o que é normal, e vocês conversarem, discutirem de uma maneira saudável. E outra coisa é você ficar batendo boca, ficar cancelando, ficar xingando e etc. Que é o que a gente vê muito hoje em dia. E que não era pra ser, né? Tipo, eu acho que a ideia de quando você tem um nicho é você estar ali com pessoas que você gosta, ou tipo, criar redes com pessoas que você não conhece, mas que podem virar seus amigos e etc. E tá ali pra gostar do que seja, né? Do jogo, do HQ, do filme, da série, do grupo de música, etc. E o que a gente vê hoje, tipo, não sei, não é a mesma coisa, assim. E eu vejo que vem mudando um pouco, assim. Era uma coisa mais Mas, saudável e vem se tornando um pouco mais tóxica, não sei. Pode ser porque eu tenho mais contato agora que eu vejo de verdade. E é isso. mas então, essa cultura do cancelamento, eu vejo ela como já o final de um processo, sabe? Que já vem vindo há anos, né? O começo das redes sociais, né? Principalmente o Facebook, porque o Orkut nem tinha tanto isso, mas quando começou o Facebook em 2009, né? 2000 e tal, né? Começaram a se formar essas tais bolhas, né? Que o povo hoje fala bolhas, né? Não é nicho, é bolha. E essas bolhas foram começando a se afastar e se odiar cada vez mais, né? E as redes sociais foram alimentando isso até chegar nisso que a gente está vendo hoje, que é a cultura do cancelamento. Né?
Comentando dessa questão dos nichos muito específicos do público nerd, porque, tipo, eu acho que eu sou um pouquinho mais otimista igual a Mari também, mas talvez em outro sentido, que eu penso que é algo que meio que aconteceu comigo. Quando eu era mais novo, que eu gostava de animes, eu tava aqui entrando no ensino médio, enfim, finalzinho do fundamental, eu tinha muito isso de tipo, eu acho que eu só vou me dar bem com quem gosta da mesma coisa que eu. Então eu vou procurar fazer amizade com quem também gosta de anime, vou fazer amizade com quem lê os mesmos livros do que eu, enfim, etc. Mas ao longo do tempo, e isso é algo que eu achei muito legal, é que você não precisa. Não necessariamente as pessoas que gostam do mesmo que você, que gostam do mesmo anime que você, que gosta do mesmo livro que você, é a pessoa com quem você vai se dar bem. Às vezes não. Tipo, eu não tinha isso na época, mas, por exemplo, muito provavelmente eu poderia ser super amigaço de uma pessoa que curtia funk. Na época eu detestava funk, hoje eu adoro pra caramba. Mas, enfim, sabe, esse tipo de coisa, não necessariamente você precisa criar relacionamento e relações de amizade só com quem gosta exatamente da mesma coisa que você. Você pode ser amigo, você pode fazer amizade, enfim, interesse amoroso com pessoas que gostem que tenham outros interesses. E às vezes não vai ser vocês não terem aquele interesse em comum que vai fazer a ligação entre vocês e essa outra pessoa ser menor ou maior, sabe? Tem muitas outras coisas envolvidas. Mas é que essa cultura do ódio, sabe? Eu estava conversando hoje cedo ainda com um amigo meu sobre isso, né? Eu sou roqueiro de raiz, né? Eu curto rock desde os 8, 9 anos de idade, né? E me dá tristeza ver os grupos de rock no Facebook, por exemplo. Você entra num grupo de rock do Facebook, a cada 3 posts, um tá falando mal do Pablo Vittar. Da Pablo Vittar, Foda. desculpa. É Cara, foda. Pablo Vittar não faz rock. Pablo Vittar faz música pop. Então não era nem para ela ser assunto naquele grupo. Entendeu? Exatamente. Pois é. Não era nem para ela Exatamente. ser assunto. Mas a cada 3 posts, um tá falando mal dela, um tá xingando ela. A mesma coisa com a Anitta, né? Cada 4, 5 posts tem um falando da Anitta. A Anitta não toca rock. Por que ela está sendo assunto naquele grupo, né? Exatamente. Me dá desânimo ver isso, sabe? Nos grupos de anime é algo muito parecido, tipo, igual a Mari tá comentando dos fandoms. Tipo, às vezes você tá num fandom, sei lá, de Naruto. E aí, tipo, metade das publicações são sobre como One Piece é horrível, tá ligado? E aí você fica, Ai, meu Deus. ué, mas bom, Que triste, né? é Parece que triste. estou no lugar errado, né? Exatamente, é off-topic total. Sim. É a cultura do ódio, né? Vamos achar alguma coisa para odiar e falar É mal. odiar. Sim. Né? É. Eu sinto muito isso. Tipo, eu sou fã de K-pop, né? Já vou me entregar aqui. E é a mesma coisa em níveis muito grandes. E assim, eu tenho pessoas conhecidas e, tipo, pessoas que eu seguia no Instagram, porque, ou no Twitter, porque tinha um conteúdo legal. E aí eu via, tipo, no começo era só os comentários de pessoas aleatórias, assim, que vinha causar. E depois eu fui vendo, tipo, várias dessas pessoas repetirem esses discursos, sabe? Tipo, meio que se contaminarem com essa coisa de, tipo, não basta eu falar do que eu gosto. Eu tenho que, ao mesmo tempo de falar do que eu gosto, desmerecer o que o outro gosta. Eu ficava, meu, tipo, não entra na minha cabeça. Eu ficava, tipo, se você não gosta, ok, você não gosta, você coloca lá, tipo, estou aqui para falar de X grupo. E você não precisa desmerecer o que o outro gosta. Porque isso volta pra você. Ah, mas aí, tipo, todo mundo falava, não, mas, tipo, a gente tem que combater essas pessoas que falam mal. E eu ficava, tipo, sim, a gente tem que combater as pessoas que falam mal. Mas não falando mal delas. Porque senão a gente faz a mesma coisa e você justifica o ódio do outro, né? E não sei, tipo, é uma cultura que na minha cabeça eu não entendo, assim, eu fujo de treta. E a galera parece que corre atrás de treta, assim. É bizarro, né, Eu meu? acho muito esquisito. Bom, vamos prosseguir então para o próximo? Let's go. Bia, agora é a sua vez de responder. Dada a importância essencial
que a gente sabe que a semiótica tem na comunicação, né? Você acredita que então seja necessário ressignificar, transgredir esses simbolismos que são apresentados nesse tipo de ficção, que a gente comentou antes, né? O homem sendo aquele poderoso, musculoso, e a mulher sempre objetificada, como o Jorge falou, sendo o prêmio, né? Inclusive do Bárbaro. Bom, eu acho que sim. Eu acho que a gente precisa. Tipo, meio que passou da hora, assim, da gente ressignificar, da gente transgredir mesmo, né? Tipo, o que a gente vê pro que a gente. Porque a gente vê na mídia, pro que a gente vê na realidade, né? Então, a gente fala muito de feminismo, a gente fala muito de ter condutas feministas, mas não é o que a gente vê quando a gente está consumindo alguma coisa midiática, né? Então, as imagens, né, que nem você colocou, as imagens semióticas que são passadas pra gente, são imagens que colocam a mulher num lugar de fragilidade, são imagens que colocam a mulher num lugar de total feminilidade, assim, não que seja a feminilidade seja no total ruim, mas o meio como a gente consome ela acaba sendo muito desgastante. Então, tipo, a heroína que corre de salto alto e de roupa curta, né, de top, de biquíni, ela não condiz com o que a gente imagina de uma pessoa que tá ali lutando para salvar o mundo, né? E a gente precisa entender que o que é legal, o que é tipo aceito socialmente como bom para uma determinada parte da sociedade, não é para todo mundo. E que a gente precisa, tipo, não de uma vez, sabe? Tipo, eu não acho que todas as coisas que a gente consome vão mudar de uma hora para outra e vão parar de ter a mulher como aquele objeto hipersexualizado, frágil, que tem um corpo que a gente não consegue atingir, que não é um corpo real, que toda hora que aparece tá numa condição de, tipo, de se mostrar bonita, sexy, atrativa, né? Entre aspas, pro olhar masculino. Eu acho que não vai mudar de uma vez só, mas que vai aos poucos, assim. Eu acho que, pegando o exemplo, por exemplo, de filmes, eu acho que os filmes da Marvel, eles têm alguns acertos com as personagens femininas. Então, não sei, eu acho que assim, elas têm uma imagem um pouco. Tem uma imagem sexualizada, mas, por exemplo, o pessoal falou da Homem-Aranha. A Gwen Stacy, né, que tá lá, ela já é uma cientista, né? Então, tipo, ela tem uma outra posição. Ela é uma mulher que estuda. Uhum. Ela tem vários estereótipos? Tem, mas ela não. Ela tá lá com uma roupa mais normal. Ela não tá sempre de salto. Né, no segundo filme do Homem-Aranha, quando ela aparece, ele fala pra ela, não, você não vai lutar. E ela fala, tipo, eu tomo as minhas atitudes. Sabe? Tipo, eu sou tipo, eu não sou um objeto, eu não sou uma coisa que você pode decidir sobre. Então, eu acho que são passos que a gente vai dando e que, assim, tipo, tem muita gente que fala assim, ah, não, mas não é o suficiente. Eu falo assim, não, não é o suficiente. Mas se a gente não começa, a gente nunca vai chegar no patamar que a gente ache justo, assim. A gente ache mais igual. É uma jornada, né, gente? É uma jornada que eu espero que a luta feminista continue se preocupando com isso, né? E reivindicando culturas mais igualitárias, né? Questões políticas e culturais mais iguais, equilibradas. Sim, eu acho que é exatamente isso. A gente mostrar, deixar claro que a gente não tá contente com o que tá acontecendo, com o modo como a gente tá sendo mostrado pra gente as coisas que nós mesmas, né, tipo mulheres, e os homens também,
e como a gente acha que devia ser. Então, eu acho que é uma jornada, como você falou, sabe? Tipo, precisa ter um pontapé inicial, que nunca vai ser o que ninguém espera no final, mas que vá melhorando com o tempo, assim. Sim, e com e assim, não só com a mulher, né? Em todas as minorias, né? Nos LGBTQ+, entre os negros, em tudo isso está evoluindo, né? E Uhum. é por isso que a gente cria, é por isso que o ódio está tão evidente, né? Porque quando você evolui, né? Aquele que não quer evoluir espuma de raiva, né, cara? Uhum. A DC Comics, por exemplo, agora no dia do orgulho gay, eu não sei se é dia 1º de junho, eu acho que é 1º de junho, vai lançar um almanaque, né, só com histórias de personagens, né, de super-heróis LGBTQI+, né? Eu achei muito legal essa iniciativa. Sim, e me lembro muito do nosso podcast passado, né, quando você comentou sobre quem não quer mudar espuma de raiva, né, porque as nossas reações já esperadas, né, mas só comprovaram o que a gente já estava imaginando que fosse acontecer, né, quer dizer, homens reclamando de mulheres expondo suas opiniões próprias, não é mesmo? Sim, os haters caíram matando nos comentários, né? É. Simplesmente por nós estarmos nos colocando aqui publicamente, né? Enfim. É, Então, Jorge, a próxima pergunta é para você. A gente sabe que a identidade, né, do ser humano é uma coisa que ela é assumida e ela não é fixa, ela é uma coisa dinâmica que muda ao longo do tempo e assim como os padrões de beleza, elas também variam de acordo com o contexto histórico e cultural também. Você consegue perceber alguma diferença nos traços e nas artes dessas ilustrações ou animações que, assim, existe de repente uma tendência maior a fetichização, eita, para a fetichização feminina e o empoderamento masculino? Quer dizer, os dois lados da balança que a gente comentou aqui nessa edição é, né, o homem muito forte, a mulher sendo aquela para agradar os olhos masculinos, né? Ou essas artes sempre foram desse jeito, né? Esses Não, personagens. muito pelo contrário, eu estou vendo evolução, tá? Evolução. Você teve o auge da bizarrice nos anos 90, tá? Quando Uhum. saiu aquela editora Image, você tinha o Rob Liefeld fazendo uns desenhos, né, impossíveis de serem alcançados, né? E tal, e os anos 90 foram terríveis, né? A objetificação da mulher, né? Em contraste com esse subjugada pelo homem, né, forte, másculo e tal. O auge disso foi nos anos 90. Eu vejo que a partir dos anos 2000, e a partir dos anos 2010, isso começou a diminuir, sabe, pelo menos nos quadrinhos, começou a entrar mais, né? O politicamente correto começou a, a ser mais respeitado, né? A mulher vem sendo, sim, vista menos como objeto nos quadrinhos, né? Está acontecendo mais inclusão social, né? Mais Uhum. diversidade nos quadrinhos. Eu vejo evolução nos últimos anos. Uhum. E assim, em relação aos consumidores, né? Agora, os leitores e os gamers, enfim, você acha que tem mudado a relação dessa identificação dos geeks em relação a esses super-heróis, comparado a esses anos 60, até mesmo os anos 90? Você acha que mudou alguma coisa em relação ao comportamento do consumidor?
Então, é difícil a gente analisar, porque a gente não tinha internet, né, nos anos 90, né? A gente não tinha redes sociais. Mas, pelo que eu percebo hoje, há um grande racha, né? Você tem, sim, os haters, aqueles que... Você tem, sim, os haters que estão reclamando, mas por que que agora as pernas da Estelar, por que que a Estelar não usa mais biquíni, por que que o uniforme dela agora tem calça e blusa, né? Por que que a Bárbara já está usando uma armadura mais, né? Você ainda tem esses caras, estragaram minha infância, né? Para que mudar um personagem que está estabelecido? Você tem muita gente assim, mas em contrapartida você tem muita gente do lado oposto, muita gente que está defendendo, falando não, tá certo, você tem que ter personagens negros, você tem que ter personagens homossexuais, você tem que dar mais importância para a mulher, você tem que dar mais poder para a mulher, você tem que empoderar mais as mulheres, né? Então, hoje em dia o que eu vejo é um racha mesmo, é um 50-50 aí, né? Você tem uma galera que insiste no velho, que não aceita o novo, e você tem uma galera que está aceitando o novo. E o novo sempre prevalece, né? Sempre Uhum. prevaleceu. Então, nesse caso, eu sou otimista. Que bom. Que o progresso venha e seja saudável e que agrade, né, e que respeite pelo menos, né, as minorias. Já vai ajudar muito. Bom, então a gente já vai encerrar daqui a pouquinho. Eu gostaria de saber se vocês têm algum recado final para os nossos ouvintes. Alguém gostaria de falar alguma coisa? Eu queria agradecer, né, primeiro, porque a gente pensou bastante no último podcast, né? Foram semanas de preparação, né? A Safira e a Mari que estavam aqui sabem como é que foi. E eu fiquei muito feliz que deu certo, né? E que não só deu certo, mas como a gente conseguiu voltar para participar de novo, para fazer mais coisas, e que vieram outras pessoas para participar também. E acho que é isso, assim. O meu recado é que o pessoal continue acompanhando a gente, porque acho que a gente traz coisas que são importantes, não tipo, puxando saco, mas assim, que são legais de debate e que eu acho que o debate precisa existir. Eu deixei isso bem claro várias vezes já. E que eu acho que tipo, ele quebra um pouco da cultura de ódio que a gente expôs aqui, que ajuda todo mundo a crescer como pessoa e como fã também. Porque ver outras pessoas às vezes concordando com coisas que a gente acha que ninguém vai concordar, às vezes discordando daquilo que a gente tem como tão certo, né, pra gente. Então, convite para vocês ficarem e ouvirem mais podcasts aqui. E agradecer também por todo mundo que está acompanhando a gente. Que isso. Eu queria agradecer também agradecer o convite, né? Falar, gente, não odeie um amiguinho só porque ele não gosta da mesma coisa que você. Você pode acabar sendo mais amigo dele do que da pessoa que gosta da mesma coisa que você. E uma coisa que não tem nada a ver com o tema, mas que eu acho importante de ressaltar e pedir para as pessoas continuem tomando cuidado com o Covid, tá foda. E, enfim, se puderem, fiquem em casa, usem máscara e protejam os seus. É isso. É o que eu ia falar também. Mas, enfim, exatamente isso. Mas, assim, eu queria dizer sobre essa última fala minha, inclusive, né? De que eu vejo aí um 50-50, né? Que eu vejo evolução, né? E muitas vezes parece que não, né? Você olha o cenário, parece que a gente está evoluindo, né? Parece que os conservadores estão ganhando, né? Você vê aí, né? Gente destilando ódio e destilando coisa errada e tal. Mas, gente, o que acontece é o seguinte: é a evolução, né, da sociedade que causa o ódio
daqueles conservadores. E os conservadores gritam mais, entendeu? Do que o resto da sociedade, sabe? Os extremistas, eles falam mais alto, então parece que eles estão ganhando, mas não estão, tá? Eles não estão. A maioria da sociedade, ela é consciente, ela sabe que a gente está no caminho certo, ela sabe que a inclusão social, ela sabe que a diversidade é importante, né? Só que, infelizmente, o pessoal que é mais sensato, ele não consegue ser tão escandaloso quanto os extremistas. E aí os extremistas fazem mais barulho e parece que a gente está evoluindo, mas eu acredito que não, eu acredito que a gente está evoluindo. E repetir aí as palavras do Lucas, né? Se puder, fique em casa, usa máscara, usa gel, não aglomera, não vai fazer festa, não está na hora. Cuidado com o Covid, porque não é uma gripezinha, tá? É isso. Uhum. Jorge, talvez, só fazendo um adendo aqui ao que você comentou também, talvez a gente tenha a impressão de que os conservadores são maior ou mais expressivos, né? Porque muitas pessoas estão tomando a consciência de que esse tipo de ataque de ódio às minorias seja errado. Então, quanto mais a gente vai percebendo, né, esse comportamento desagradável, desrespeitoso, crimes de ódio, a torta e a direita na internet, pessoalmente, na vida real, enfim, a gente vai tendo essa impressão, né, errada de que a opressão está ganhando, mas eu também gosto de pensar como você, gosto de ser otimista nesse ponto também. Então não vamos desistir, vamos nos unir e manter a nossa consciência limpa. Mari, gostaria de deixar algum recado? Não sei se ela tá aí agora. Não, eu estou aqui, desculpem. Epá, um recado que eu tinha para deixar. Eu acho que é mais uma vez realçar o que já foi dito. O coronavírus não é brincadeira. Se preocupam realmente com aqueles que vos são próximos, pá, compram com as coisas, não custa nada. Sobretudo cá em Portugal, a malta também tem muita mania de ai, agora apetece-me ir a uma festa e fazem um grupinho. Não Uhum. é fixe, senão nunca mais saímos da situação em que estamos. Colaborem, lavem as mãos, usem máscara, pá, e sejam bons para os outros. É só isso que eu tenho a dizer. Muito bem. A maioria das pessoas aqui já deixou o arroba no post passado, mas nós podemos colocar novamente os nossos contatos. Lucas, gostaria de deixar o seu arroba também? Ah, claro. Luxcas, com X e LUXCA underline S. Certo? E o Jorge também quer deixar? Ah, o meu é o próprio, né? É o nerdtrip.com.br, né? Segue no site lá e segue as nossas redes sociais aí, Nerdtrip no Twitter, Nerdtrip no YouTube, Nerdtrip no Instagram e vamos que vamos. Vamos que vamos, gente. Eu agradeço a todos que participaram da nossa edição. Também agradecer aí o João, que está gravando e vai finalizar a gravação pra gente, vai fazer a edição e colocar no ar. Muito obrigada a todos, a equipe Nerd Trip, ao convidado Lucas. Muito obrigada por participar também. E é isso, gente. Cuidado com o Covid, fiquem em casa se puder, se protejam aos seus queridos também. Até a próxima. Obrigada.